Eu não posso mais vender a publicidade do meu programa. Eu acho que a única forma da gente ter controle dos negócios é tendo o nosso próprio canal. Então você é um cara que está aí, né, publicamente se expondo, se mostrando, né, na TV há muito tempo, só que agora você se coloca também numa posição mais vulnerável, né? Aberto a ser criticado, a elogiado, numa posição que você estava desacostumado. Como que é agora essa expectativa para o lançamento e para se ver, né, nesse momento da sua carreira, num posto que talvez você já não estava tão acostumado assim? Eu acho que faz parte, né? Eu trabalho em televisão há muito tempo, né? Eu já estou nessa batalha aí há muito tempo, então eu acho que a crítica ela faz parte também, né? Não só na televisão, mas no cinema, na música, no teatro, enfim. Então você tem que estar preparado, né? Eu sabia o tamanho do desafio, né? Desde o começo eu sempre soube, a ponto de não querer fazer no começo, né? E a autorização, a bênção do Silvio me deu uma tranquilidade um pouco maior, mas o Marcelo foi fundamental nessa coisa de ter que fazer um Silvio que as pessoas não conhecem. Eu acho que o grande barato do filme é humanizar o Silvio. Porque o Silvio da televisão todo mundo conhece, né? O Silvio personagem, todo mundo sabe fazer essa caricatura, só que vai para o humor. Quando você vem para um filme mais denso, um filme mais sério, onde você tem um Silvio diferente, esse para mim é o grande desafio. E você tem que estar pronto, preparado, entregar o teu trabalho na mão do diretor, sabe? E construir isso junto, sabe? Construir junto com o Marcelo, junto com o Jonas, né? Que meu colega de cena. A gente não se falava durante as filmagens, a gente criou processos distintos, né? De construção de cada personagem. Mas a crítica, eu acho que ela faz parte, positiva ou negativa, só a gente tem que aprender a separar, né, o que é crítica do que é maldade e entender que tem a brincadeira vai rolar e faz parte, isso é muito bom. Você estava perguntando, o filme nem estreou, né, e só com o primeiro trailer o filme teve 10 milhões, né, de referências, de falas sobre o filme, então isso é muito bom. Essa repercussão toda, ela veio crescendo, e o filme ganhou uma carga emocional muito grande com tudo que aconteceu, né, nos últimos dias. Então, isso só aumenta a nossa responsabilidade. Silvio! Houve pagamento de resgate, vocês pagaram? A polícia afirma que 2 sequestradores já foram presos, mas o chefe da quadrilha continua foragido. Eu acho que o desafio é ser o mais autêntico possível. É um filme que não é só para hoje, vai ser um filme para sempre. A gente tenta ser o mais realista, o mais perto dos fatos verídicos que aconteceram, mas é uma obra ficcional. Então, acho que o maior desafio nosso realmente é ter esse compromisso com a integridade de um personagem que é conhecido no Brasil inteiro. Eu acho que essa questão de ser falado antes, né? Eu acho que tem que separar um pouco as coisas. Tem uma coisa que é a expectativa das pessoas, né? E tem aquele bochicho normal que hoje é inevitável de internet, né? Aquela coisa de... Enfim, que também faz parte. É o retrato de hoje em dia, né? A respeito da expectativa, eu acho que ela é super positiva. Eu acho que, claro, é um filme que fala de um mito da televisão brasileira, fala de um momento que poucos lembram, na verdade, né? Esse recorte do sequestro dele e não da Patrícia, poucos têm clareza, né? A gente, a partir desse thriller, né, do sequestro, a gente puxa um drama, né, até quase existencial dele, né, a respeito da trajetória dele, das escolhas de vida que ele fez. Então, assim, eu acho que é muito difícil você criar uma expectativa antes de ver. Eu acho que você tem que ver o filme e aí você tem uma opinião. Mas sempre terão aqueles que vão opinar antes de assistir. Mas está tudo bem também, entendeu? Acho que faz parte dos dias de hoje. Hoje a gente tem isso. Então, é o que o Fábio disse. Eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é continuar naquilo que a gente se propôs, né? Que é contar uma história autêntica, uma história de um personagem querido, de uma história que eu acho que tem um tema
que as pessoas têm muito para como se relacionar, que é um tema que, no fundo, é a paternidade, as relações pessoais, e dentro desse contexto de uma situação inusitada que foi o sequestro dele. Então, a gente se manter autêntico essa história e esperar o resultado público, né? O que o público acha a respeito disso, né? Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo. E você falou já algumas vezes, né, ao longo dos últimos anos, desde que o projeto foi anunciado, da sua admiração pelo Silvio, Sim. né? Agora, saindo um pouco do filme, falando da sua relação como fã e como uma espécie de seguidor, assim, né? De alguém que também foi para essa área de apresentador e tal. O que você acha que no seu trabalho cotidiano como apresentador você pegou do Silvio? O amor pelo público, esse respeito pelo público, sabe? De fazer tudo pelo público. Esse desejo de estar em cena, de comandar a plateia, sabe? Essa coisa de brincar consigo mesmo, de não ter medo do erro, sabe? De pagar mico e brincar consigo mesmo. Eu acho que o Silvio é genial por conta disso, porque ele se diverte. Ele se diverte na frente da câmera, ele fala o que vem na cabeça dele, ele é autêntico e genial. Então, acho que é difícil um apresentador hoje que não tenha bebido dessa fonte. Muito difícil. Eu acho que onde tiver um apresentador no palco vai ter o Silvio Santos lá, porque ele influenciou uma gerações e gerações de apresentadores, e comigo não foi diferente. Agora, sabendo mais da sua relação com o cinema, como espectador até, né? Se você é alguém que costuma ver filme nacional, você tem alguns filmes nacionais que são referências que você volta a assistir ou que te marcaram de alguma forma? Eu gosto de ver muita coisa. Eu gosto muito do trabalho do Daniel no Cazuza, cara. Eu acho genial. Adoro o trabalho do Selton Mello, que é incrível, né? Enfim, eu tenho bons amigos e boas referências, né? Só que eu estava 15 anos parado, né? Então, quer dizer, para mim, voltar foi um desafio muito grande, né? Então, eu tive que buscar, né, esse ator que estava meio que adormecido e logo num personagem tão gigantesco, tão rico, né? E não só o personagem, mas a história que é contada, aquele recorte do sequestro, com toda aquela carga emocional, né? Com toda aquela necessidade de olhar do personagem que começa frágil e vai ganhando a cena e vai tomando aquilo para si, e começa a negociar um sequestro e salva a vida do sequestrador. Tudo isso na minha cabeça, isso para mim era dificílimo, era impossível de fazer quando eu recebi o convite. Então, eu repito, o Marcelo, a equipe, todo mundo me ajudou demais a construir, sabe, esse Silvio. Eu sei quem você é. O sequestro de Silvio Santos continua mexendo com toda a cidade. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil não, o mundo inteiro. O filme está estreando aqui no momento em que o público não está indo tanto às salas de cinema para ver filme brasileiro como já teve outras épocas, né? A gente vem de uma pandemia, vem também de muitas leis de incentivo sendo criticadas. Agora que a gente está retomando a cota de tela e outras iniciativas importantes, como vocês veem esse cenário do cinema nacional e como trazer o público conscientizado da importância do cinema nacional, da cultura nacional, da valorização disso? Essa pergunta é de $1 milhão, né? Porque como fazer isso? Eu acho assim, sim, a gente vem sofrendo ataques, né, assim, absurdos, né, como se a cultura fosse uma coisa completamente irrelevante, que não, né, como se não fosse a base de qualquer sociedade, né, uma das bases de qualquer sociedade, né, se você não tem educação e você não tem cultura, é difícil, né, você construir uma sociedade. As pessoas esquecem que cultura é o conjunto de hábitos e costumes de uma época, né, então como que é você viver uma vida sem isso? Não existe, né? Eu acho que a questão de ir ao cinema, ela está associada a outros fatores também, que, por exemplo, a questão econômica, né? Então, quando falta dinheiro no bolso das pessoas, realmente elas têm que traçar algum tipo de prioridade na vida, né? Agora, quanto a filme
o que a gente pode fazer, eu acho que é sempre construir, até se inspirar um pouco no Silvio, né? Porque o Silvio, eu acho que ele alcançou o status que ele alcançou, porque ele sempre teve essa identificação com o público, ele sempre teve esse amor pelo público muito forte. E eu acho que o cinema, a maneira que ele tem de voltar a colocar as pessoas dentro da sala de cinema, é se relacionar com isso, ou seja, fazer com que as pessoas se reconheçam, o brasileiro se reconheça na tela de cinema. Eu acho que esse é o primeiro passo para você poder trazer de volta as pessoas à sala de cinema. Para! Segura esse menino! Senhor Abravanel, doutor. Abravanel? Pelo visto, vai pelo mesmo caminho do pai, né? Você não é nada, menino! Eu tava trabalhando para ajudar em casa. A minha família conta comigo. Diretamente dos estúdios da Rádio Guanabara, Chico Anísio, Cenoura Abravanel. O nome do locutor ele tem que ser curto, sonoro. Aqui quem vos fala é Silvio Santos. O tempo tá esgotado, mas um livro, um disco, um filme, conseguem falar para mim rapidinho o que marcou a vida de vocês? Um livro recente que eu li chama Naufrágio das Civilizações, de um autor libanês chamado Amin Maalouf. Eu normalmente não leio muito livro, eu gosto de livro de ficção, mas esse não é um livro de ficção, é um livro que mostra um pouco a análise política da situação atual, é muito bom. Disco, acabei de ver a peça da Rita Lee, então, Fruto Proibido. Bom. Que outro? Um filme. Um filme? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Perguntando para pessoas do cinema, isso é muito Meu difícil. Deus do céu. Silvio. Eu diria, tem um livro, eu também estava aqui pensando, mas quando você falou nesse teu livro, eu lembrei de como morrem as democracias, que é um livro que, dos últimos tempos, é um livro que me impactou demais, assim, pela clareza da leitura, né, do que está acontecendo no mundo, né. Para mim é muito impactante, eu acho que devia ser o livro de cabeceira de todo mundo. O disco também é difícil, né? Nossa, meu gosto musical é muito eclético, né? Mas eu não sei, eu posso dizer um disco... Foi um disco que marcou a minha adolescência, né? Que foi o disco do Pink Floyd, né? O Dark Side of the Moon. Que marcou a minha adolescência, eu guardo ele com muito carinho, mas eu tenho um gosto musical muito eclético, então é muito difícil de escolher um, né? E aí um filme, nossa, aí você me matou, né? Mas eu poderia citar, assim... eu poderia citar 2 filmes. Um é Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme que eu acho genial e... mostra o quão genial nós podemos ser, né, no cinema brasileiro. Boa. E eu acho, e o outro filme, que já é um filme já internacional, mas que eu tenho uma grande admiração, é quase que um filme de cabeceira, que é o Lawrence da Arábia, que eu acho um filmaço, que sempre será um filmaço, para mim é um dos maiores. Claro. Bom, lá vou eu, virando a própria mesa, Ricardo Sandler, disco Michael Jackson, Thriller, para mim, não tem outro. Dança, gatinho. Até por causa disso. Cinema, eu vou ficar com o Silvio, né? Eu tenho que fazer propaganda, nossa, porque são muitas. Cinema tem muita coisa.